Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate, hoje com o tema adoção. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, estão na fila, aqui no estado do Rio de Janeiro, 4.098 pretendentes e 736 crianças disponíveis para adoção nos abrigos do estado. Mas quais os caminhos para quem quer adotar uma criança? O que mudou na legislação nos últimos anos? Para falar sobre este assunto, nós recebemos o vereador David Miranda, que tem 2 filhos que foram adotados, Maria José Bichara, conselheira tutelar, o juiz Sérgio Ribeiro de Souza, coordenador das varas de infância e juventude e idoso, e Tereza Assad, mãe adotiva e uma das fundadoras da ONG Quintal de Ana. Obrigada pela presença de todos e eu vou começar aqui o nosso bate-papo perguntando para o doutor como está a situação hoje da adoção no Rio de Janeiro, no Brasil. O que melhorou e o que mudou nesses últimos anos, doutor? Pois não. Em primeiro lugar, agradeço o convite, a oportunidade de poder falar desse tema. E a adoção em si, o processo de adoção em si, ele não é um problema. O que, em regra, gera mais demora é outro processo, que é o de destituição do poder familiar. Porque não havendo concordância dos pais com a adoção, então tem que haver um processo litigioso e, lógico, cabe contraditório para a defesa, recurso, etc. E só depois de transitada em julgado essa decisão de destituição nesse processo é que pode ser julgada a adoção. Então, muitas vezes nós temos um processo de adoção já pronto para ser julgado, sobreestado, aguardando o trânsito em julgado dessa decisão de destituição do poder familiar. Algumas medidas foram tomadas durante o tempo, porque, por exemplo, havia uma dificuldade grande para citação. Havia uma demora, às vezes, até de 2 anos, porque tinha que expedir ofício para tentar localizar os pais para a citação e tinha que renovar esses ofícios. Então, hoje, por uma mera consulta que o magistrado faz por uma matrícula de endereços, ele já coloca isso nos autos e, se tem endereço, faz a citação, se não, já faz a citação por edital. Então, isso foi encurtado, foi um prazo desse processo encurtado em cerca de 2 anos. E com certeza muito importante. Muito importante para agilizar o julgamento da adoção. Os prazos foram reduzidos também com a última alteração de novembro do ano passado para esse processo, mas o que é sempre preciso é a estrutura das varas de infância e juventude, com equipe técnica, com funcionários, para que esses prazos possam ser cumpridos. Com certeza. E vale lembrar também que mudou também a questão das pessoas que podem adotar. Hoje até uma pessoa solteira também pode adotar, né? A Sim. constituição de família, na verdade, mudou. Isso daí até é importante dizer, porque tem muita gente que às vezes vê uma coisa lá na novela, e aí eu tenho vários conhecidos que vêm me falar, poxa, eu vou ter que me casar para poder adotar, ou então eu sou homossexual, eu não posso adotar. No processo de habilitação para adoção, o que vai ser visto é se aquela pessoa, aquelas pessoas, elas têm condição de ter o cuidado com o filho. E aí pode ser qualquer composição familiar, o importante é saber como vai ser essa disponibilidade para cuidar do filho. Então, a questão de ser casal homoafetivo, heterossexual, ser solteiro, isso aí, quantas famílias monoparentais nós não temos no Brasil, né? Quantas mães sozinhas com seus filhos ou pais sozinhos? Então, da mesma forma, uma pessoa solteira pode adotar, mas tem que ter uma logística. Quem é que pega na escola, busca na escola, né? Essas questões vão ser todas analisadas. São avaliadas normalmente, né? Sim. Como é o critério. Vereador David Miranda, pai hoje de 2 meninos maravilhosos, um com 8, outro com 10 anos. Fala um pouquinho da sua experiência pra gente. Bom, mas eu só queria pegar o gancho com o juiz, que no processo que eu passei, eles também explicam por que a destituição ela demora também esse prazo de 2 anos. Eles também fazem com que haja contato com outros familiares da família para não quebrar esse vínculo familiar das crianças, porque às vezes quando eles precisam tirar essas crianças, elas estão com uma idade mais avançada. E a gente sabe que no nosso país a adoção tardia é muito difícil. Então, assim, uma das questões que também eles têm esse cuidado é de tentar esse contato. Então, por isso que, às vezes, esses 2 anos é dentro desse processo entre eles tentar contactar outros membros da família, o que aconteceu com os meus filhos, né? E tentar restabelecer esses vínculos. Às vezes não funciona, às vezes funciona, mas na maioria do tempo pode demorar por causa disso também. E como foi a sua experiência? A partir de que momento o senhor resolveu adotar? Eu venho de família grande, minha família é bem grande.
Então, assim, minhas irmãs tiveram filhas bem cedo, eu cuidei bastante das minhas sobrinhas, então sempre tive um desejo de ser pai. Eu sou casado há 13 anos e mais ou menos uns 5 anos atrás eu comecei a encher meu marido um pouco, falando para ele, vamos adotar, vamos fazer isso, vamos fazer. A gente passou por alguns trabalhos e finalmente quando a gente estava numa viagem, meu marido ganhou o maior prêmio de jornalismo do mundo e, tipo, criou a própria empresa de jornalismo e fez a própria estrutura. Eu perguntei para ele, o que mais então? O que mais você quer agora para a gente poder conseguir construir a nossa família? E aí ele refletiu e aí ele falou, não, vamos entrar nessa nova aventura e foi uma nova aventura que a gente entrou. E aí a gente fez o nosso processo que foi bem rápido, né? A gente deu entrada em, acho que março de 2016. Estávamos diplomados em maio, no final de maio de 2017. E nossos filhos foram destituídos em agosto. Em setembro, eles já estavam naquele cadastro nacional, porque eu coloquei no cadastro nacional. E em setembro, dia 22 de setembro, eu já estava conhecendo eles pessoalmente. E então, eles são de Alagoas. São de Alagoas, Maceió, aquele sotaque maravilhoso. Os moleques são a coisa mais incrível do mundo. Assim, é um processo... É muito bom, né? O processo ele dura esse período de 1 ano e pouco, porque você precisa fazer as visitas e quando você entra nesse processo, você não tem muito entendimento sobre o que é. Você tem um desejo enorme de crescer a sua família, mas você não sabe como é que acontece, como é que é esse processo. Então, é muito interessante que o processo tenha esse tempo, né? Para as pessoas terem contato com outras famílias que adotaram, passar pelos encontros que são obrigatórios para você entender realmente como essa criança vai chegar para você. A criança pode chegar com problemas emocionais que vieram, né? Porque as crianças que são destituídas de suas famílias, elas são destituídas por alguma razão. O Estado simplesmente não vai lá e tira essa criança simplesmente porque não gosta dos pais. Então, é complicado, mas esse período ele fortaleceu a nossa ideia de crescer a nossa família, ele fortaleceu e a gente conseguiu até fazer a mudança. A gente sempre teve a ideia de ter adoção com 2 irmãos, mas a gente fez uma adoção tardia, o que não acontece normalmente no perfil que a gente tinha colocado no primeiro lá. Mas mudou com o tempo, porque a gente viu realmente que tinham bastante crianças e que aquele mito que fala que a criança que tem que vir em um bebê, que você vai precisar modificar ela, que depois ela não vai crescer nada, isso é só mito, porque meus filhos estão comigo desde novembro do ano passado, eles são cópias nossas, assim... E são irmãos, né? E são irmãos. E são cópias, assim, de temperamento, de comportamento, e é incrível esse processo todinho. Com certeza. Então, a adoção tardia a falar que as crianças não vão parecer com você, ou que elas não vão aprender ou mudar comportamento, isso é um mito. Ok, eu vou aproveitar até o gancho aí da sua fala, a questão da Tereza, né, que o vereador David falou, dessa informação, né, desse conhecimento das famílias, né, que querem essa adoção. E a senhora passou por isso, né? Passei. Eu adotei meu filho, hoje ele já está com 21 anos, vai fazer agora em julho, e ele chegou para mim beber. Eu quis beber, justamente pela falta de informação, que isso há 21 anos atrás não existia nenhum processo desse tipo. Não havia o curso reflexivo, não havia o pós-adoção, não havia informação nem com onde você vai buscar. Tanto é que eu busquei da maneira seguinte, uma pessoa que conhecia uma pessoa que adotou em Curitiba. Então, eu só tinha essa informação. Então, eu fui a Curitiba. Naquele tempo podia, né? Então, eu fui lá, todo o meu processo foi por Curitiba. Hoje seu filho está com 20 anos. 20 anos. Está com 20 anos agora, está na faculdade de engenharia e faz automação, controle de automação, ama aquilo ali. E está morando sozinho, porque foi para o sul de Minas estudar sozinho. E depois que a senhora adotou, que a senhora teve o conhecimento e criou. A gente vai falar um pouquinho disso, pode falar, e eu passo depois a palavra para a Maria. O que aconteceu? Eu via muito para uma cidade do interior de Minas, e lá eu conheci Bárbara. Bárbara estava com a intenção, Bárbara Toledo, estava com a intenção de formar um grupo de mães justamente para essa troca, porque há uma necessidade dessa troca, né? E não existia. Tem mesmo, há uma necessidade dessa troca. E aí 5 casais se encontraram e aí nós fundamos o Quintal, que a princípio era só o pós, porque eram mães já adotadas, que já havia adotado. Então não era o pré,
né, que a gente fala o reflexivo. Era só aquelas mães que estavam ali para discutir, para uma palestra de um psicólogo, de uma educadora, de como trabalhar a família, ensinando a gente a ser pais, né? Normalmente. Normalmente, que não tem. Porque ninguém nasce pai. E aí foi criando, aí veio a necessidade. O que aconteceu? Pela necessidade da informação, as pessoas que estavam com intenção de adotar começaram a frequentar o nosso grupo. Aí até ficou diferente, porque seria a palestra teria que ser para as pessoas antes da adoção, né? Todo o processo jurídico. Aí a gente criou, aí foi criando, cresceu, que a gente tornou o curso reflexivo se tornou obrigatório, né? A gente fez parceria com a Vara. E aí a gente já está já fechado o 89 agora, o grupo, vamos iniciar o 90. E ele acontece em Niterói, né? E acontece em Niterói. No final do programa também a gente vai dar mais informações como as pessoas podem participar. Eu vou passar a palavra aqui para Maria José. De que forma acontece o trabalho do Conselho Tutelar, Maria José? Como é? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que protege e garante os direitos da criança e do adolescente, né? Então, como é que é isso, né? A criança, onde tem violação de direitos para a criança e para o adolescente, o conselheiro tutelar tem que estar presente, né? Por exemplo, o vereador colocou, né, a questão do poder do Estado tirar a criança. Na verdade, a gente muda um pouquinho essa palavra de tirar para a palavra proteger, né? Aonde tem maus tratos, aonde tem abusos, a gente, enquanto conselho, protege essa criança, informa seus órgãos, o Judiciário, o Ministério Público, para que haja o acompanhamento, se for o caso, uma destituição de poder familiar ou não, né? E assim o Conselho E hoje vai existem protegendo. quantos aqui no Rio de Janeiro? Hoje, no município do Rio de Janeiro, abriu recentemente o da Ilha do Governador, são 19 conselhos. E você atua no centro da cidade? Isso, eu atuo no centro da cidade, aqui na Praça Mauá, né? São 19 bairros que o Conselho do Centro atende, né? Do Caju até Paquetá, né? São o último censo do IBGE, que é de 2010, é em torno de 200 mil habitantes que a gente atende, entre crianças e adolescentes e seus familiares, né? Porque o Conselho, para proteger a criança e o adolescente, tem que também cuidar da família. Com certeza. E vale lembrar que o Conselho, ele é votado, né, e escolhido pela própria sociedade, pela população, né? Isso, a população, a gente tem 3 etapas, né, para a eleição do Conselho. Uma das etapas é você informar o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente a sua experiência com crianças e adolescentes. A segunda etapa é uma prova, que a gente tem que saber o ECA direitinho, de trás para frente, de frente para trás, e no meio também. E a terceira é a eleição dentro da nossa área de abrangência. Ok, obrigada, Maria José. Nós vamos para um intervalo, mas já voltamos. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre adoção. Doutora, minha pergunta de novo para o senhor aqui, qual é o perfil das pessoas que querem adotar, né? A gente tem o perfil dos pais e também a preferência, né, dos pais. Como é que está essa situação hoje? As pessoas falam da fila para adoção. Na verdade, não é a fila, são as filas, porque é a fila de cada perfil. A maioria dos adotantes está ainda no perfil da criança pequena, de 0 a 3 anos, sem problemas de saúde, sem grupo de irmãos. E até 6 anos de idade, esse número sobe para cerca de 80%. Então, só que essas 736 crianças que você citou, elas estão fora desse perfil. E no Brasil são 8.600. Então, também há uma ideia errada de que, por lentidão da justiça, há 8.600 crianças nos abrigos. As pessoas imaginam que tem 8.600 bebês, né, nos abrigos, e os juízes, só de maldade, não os colocam para adoção. Não é isso. Os bebês vão rapidamente para adoção. Essas crianças pequenas dentro desse perfil vão rapidamente para adoção. Agora, as crianças a partir de 8 anos de idade, inclusive, os grupos de irmãos, crianças e adolescentes com problemas de saúde, os adolescentes. Sempre que alguém fala para mim, poxa, demora muito a fila da adoção, eu falei, olha, se você quiser adolescente, não existe fila. Não há fila para adolescente, né? Então,
E esse sempre grupo... preservando a questão da criança, né, doutor? Porque a criança é o sujeito principal, né? Acho que é importante, né, assim, Claro. para a gente ressaltar isso, né? Sim, até porque às vezes nós somos procurados por pessoas que falam, você trabalha com infância? Trabalho. Tem abrigo na sua área? Tem vários. Ah, então olha só, eu quero um dia levar meu filho lá, para ele ver lá as condições dos abrigos, porque aí para ele ver que ele tem uma vida boa, para ele comer tudo, passar a estudar, eu falo com todo carinho que não é assim, né? É lógico que a criança acolhida, ela tem que ter uma convivência comunitária, mas que seja construtiva para ela, né? E não ficar como objeto de observação. Agora, a gente tem um pouquinho de mais flexibilidade entre a escolha, né, que as pessoas têm feito. O senhor acredita que isso acontece mesmo na prática? Acredito, e lançamos aqui no Rio de Janeiro, pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, uma campanha chamada O Ideal é Real, que foi uma campanha em que a gente resolveu mudar a ótica, porque eu sempre digo que há uma resposta confortável para a pergunta: por que essas crianças ficam lá? Porque os habilitados à adoção querem aquele perfil da criança pequena, etc. Mas então, fazendo uma autocrítica para o judiciário, eu já tive casos bem-sucedidos de mudança de perfil. Pessoa habilitada para bebê que adotou adolescente, adotou criança com problema de saúde, com microcefalia, mas tudo isso decorreu de um encontro. Então, esse projeto é um projeto de estratégias para propiciar esse encontro, para poder haver, então, uma mudança de perfil. O Quintal de Ana faz um trabalho excelente nesse sentido. A Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD, aqui no Rio de Janeiro, faz um trabalho excelente. É a promoção desse encontro, né? Exatamente. Olho no olho, né? Eu acredito. Organiza grupos pequenos, vai a uma instituição, realizar atividades lúdicas com as crianças e adolescentes que não sabem que tem uma intenção ali de propiciar esse conhecimento, e nós já tivemos várias adoções decorrentes disso. Bom. Vereador David Miranda, pela sua experiência, o que o senhor acha que deveria mudar na legislação ou que realmente melhorou? A sua experiência e da sua visão. E o que nós temos aí no Legislativo que poderia ajudar nesse sentido? Então, o meu processo ele foi muito bom, ele foi muito rápido. Eu não senti nenhum tipo de LGBTfobia, por ser um casal homoafetivo. Eu, em pouco tempo, fui recebido em Alagoas, em Maceió, onde eu fui lá. Fui recebido muito bem no local, as crianças me receberam muito bem, eles prepararam as crianças para esse encontro. Quando eles falaram, conversaram: olha, são 2 pais que estão vindo aqui. Antes do processo que a gente fez ligações, a gente fez videoconferência para poder se conhecer, e quando a gente chegou lá, as crianças já estavam super adaptadas com a gente, conhecendo, querendo sair com a gente, querendo fazer as coisas com a gente. Os meninos também são bem educados, mas a única coisa é que tem uma diferença dentro dos estados. Alguns estados eles têm assinatura digital, o que facilita o processo e coloca o processo muito mais rápido, né? No Rio de Janeiro, aqui no estado, a gente não tem essa assinatura digital. Então, assim, eu acho que tem como a gente dar uma melhorada, né? Evoluir nesse sentido aqui no estado. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer no legislativo. Uma das grandes preocupações para onde vão esses jovens que depois dos 18 anos não podem ficar mais nesses abrigos. A gente está tendo conversas e a gente vai ter uma série de reuniões agora no começo de junho para fazer propostas de leis aqui para a cidade, para criar uma espécie de hostels, um espaço para essas crianças, onde esses jovens adultos podem ficar durante esse período, sem contar que a gente também está pensando em projetos de leis aqui para meu primeiro trabalho, saindo do abrigo, para a gente poder conseguir encaixar esse jovem na sociedade, né, bem amparado. Então, assim, ainda a gente está costurando, mas tem muito trabalho a fazer para esses jovens ainda que saem de lá, mas ainda assim, os abrigos a gente conhece, tem muito abrigo muito bom, as pessoas que trabalham nos abrigos têm um carinho bem enorme pelas crianças. Os abrigos que eu conheci 2 abrigos, né? As pessoas tratavam muito bem as crianças, eles têm um respeito muito grande, é um sistema muito bom, mas ainda o Estado precisa investir mais, porque tem muitas crianças aí precisando de muita atenção. Maria José, com certeza, né? Eu vi você aqui sacudindo a cabeça e todo mundo concordando, né? Vocês lá recebem todos os tipos de crianças, né? E como é que é esse acolhimento? Como é que as crianças chegam até o Conselho Tutelar? As denúncias, elas chegam de várias formas, né? A gente tem o Disque 100, né, que chega a denúncia para a gente, tem o Disque Denúncia,
né? Tem o telefone também do Conselho Tutelar, que também recebe denúncias, né, de crianças que estão sendo violadas, crianças e adolescentes violadas, né? A gente tem as unidades escolares, unidades aonde a gente tem criança e adolescente, as denúncias são feitas para a gente, né? Também tem o Ministério Público, o Poder Judiciário também, que até no acompanhamento de algumas famílias, principalmente as famílias extensas, na questão de adoção, a gente também faz um acompanhamento junto com o Judiciário, com a equipe do Judiciário, né? E vai chegando para a gente, né? Essas denúncias de maus tratos, de negligência, de abusos. Os abusos estão, infelizmente mesmo, a gente está com um crescente de denúncia, né? As crianças hoje elas estão se sentindo mais acolhidas nas instituições, principalmente nas escolas, né? E a gente está recebendo esse número que a gente está ficando muito assustado Elas mesmo. estão se achando mais à vontade justamente para denunciar, né? E falar sobre isso, né? Está deixando a gente muito, lá ali no conselho, que a gente está na ponta, a gente está ficando muito assustado, né? Mas, assim, vereador perfeito, fala do senhor, a gente fica muito preocupado com os adolescentes, né? Porque são os adolescentes, como eles não têm a possibilidade da adoção, né? Eles ficam no abrigo e quando completam 18 anos, para onde eles vão, né? E muitos deles estão em situação de rua, né? E isso causa um desespero muito grande para a gente do sistema de garantia de direitos. Justamente por não terem aonde irem e serem acolhidos, né? Tereza, com a sua experiência lá, com certeza é importante esses encontros, essas trocas, né, de informações e cada vez mais a gente compartilhar, né? Principalmente para as mães. A rede é muito importante, né? Doutor Sérgio já fez algumas ações, né, ali. É importante. Essa é uma preocupação também nossa, o que fazer depois dos 18. Né? Vamos fazer isso juntos, então. Com certeza, isso que a gente estava falando, exatamente. Tereza, e em relação, desculpa, aos 4 projetos que vocês têm? O nosso projeto principal, vamos dizer assim, o que permanece, está assim ali, é o Grupo Reflexivo Adoção, que a gente tem, são 5 encontros, e que se forma, se habilitam, ganham um certificado, e aí começa o processo de adoção. Nós temos o pós, que está agora bombando, porque essas questões todas, pessoas que adotaram adolescente, que está tendo também um pouquinho mais, tá? Essas pessoas, a gente está se reunindo no pós-adoção, acontece também mensal essa reunião, com os pais que trazem as suas dificuldades, com o primeiro encontro, o que faz, o que a criança está assim, ali se discute, é uma roda de conversa bem tranquila, não tem um bate-papo. Nós temos também a rede do WhatsApp com o pós-adoção, que ali a gente é um socorro, um SOS, numa hora ali a gente tem. Nós temos o apadrinhamento, né? Que também é uma modalidade que a gente executa. Eu acho que você podia explicar um pouco. Desculpa, eu vou interromper vocês, porque nós vamos para mais um intervalo e já voltamos, inclusive falando sobre o apadrinhamento, que é um assunto também muito importante dentro da adoção. Vamos para o intervalo e já voltamos, até já. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre adoção. Doutor, como é a questão do apadrinhamento hoje que a gente estava falando no bloco anterior? O apadrinhamento, ele fica entre a adoção ou não fazer nada. É uma opção que foi criada porque muita gente quer, de alguma maneira, auxiliar, mas não quer adotar. Então, o apadrinhamento ele tem 3 modalidades: o apadrinhamento provedor com uma ajuda material, o colaborador, em que a pessoa doa sua expertise profissional, e o afetivo, para as crianças e adolescentes sem possibilidade de reintegração familiar e sem ninguém querendo adotar. Então, não corre o risco de um padrinho que queira amanhã ou depois adotar, que ele vá furar a fila do Cadastro Nacional de Adoção, porque só pôde haver o apadrinhamento porque não houve adoção. Não havia ninguém querendo adotar. Mas o apadrinhamento acaba, muitas vezes, gerando adoção, porque é um afeiçoamento muito grande. No ano passado, eu julguei cerca de 10 adoções decorrentes de processo de apadrinhamento. Por isso que eu falei que era tão importante muito falar importante, desse processo. Né? E a questão do apadrinhamento, para quem quer ser esse padrinho, como deve agir na prática? Eu quero, quem eu devo procurar? Nós temos uma página que é www.apadrinhar.org, e ali tem as informações e essa pessoa vai procurar a vara da infância da sua área de residência. Ok. Tereza, a questão do apadrinhamento que você estava falando que era muito importante também. Exato. A criança, a gente procura, nós temos uma reunião informativa, onde nós passamos todas essas informações.
Depois, quem se interessar tem uma entrevista com a gente, né, com a equipe lá de profissionais. Essa equipe entra em contato com a instituição, aí essa instituição depois vai na vara. Então, a vara também tem a participação. O apadrinhamento é feito na vara, mas tem todo um processo de informação. Vereadora, a importância do apadrinhamento nessa questão toda da adoção também. Não, meus filhos foram apadrinhados, né? Então eles tiveram uma boa relação. Aos finais de semana os padrinhos deles pegavam eles, levavam para casa, levavam no cinema, e as crianças elas começam a ter uma vida até fora do próprio abrigo. Isso é importante também para a criança se socializar fora do abrigo, apesar do abrigo, né, dar suporte, de fazer excursões e outras situações. Eu acho que é um contato muito bom. E como o doutor aqui falou, eles acabam depois, né, sendo adotados. Então esse foi um processo muito bom, a gente se despediu, a gente fez uma festa para os meninos lá, com os padrinhos, foi bem emocionante. E eles hoje ainda mantêm contatos com meus filhos até hoje, porque é uma relação que foi muito boa. Eles cuidaram dos nossos meninos antes da gente, deles chegarem para a gente, e isso foi uma relação muito boa para eles. Que bom. Maria José, e na prática o trabalho de vocês, como contempla isso tudo aí, sempre preservando pela qualidade de vida dessas crianças? Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem que preservar muito essas crianças, né? A gente tem que buscar muito, proteger muito essas crianças e adolescentes, porque é o futuro. Se hoje a gente não faz o que a gente está fazendo aqui, a gente não vai ter vereador, a gente não vai ter juiz, a gente não vai ter a minha doutora aqui, né? Não vai ter conselheira, né? Não vai ter jornalista. Então a gente tem que preservar e muito, protegerem muito essas crianças, né? E vocês estão lá nessa parte de acolhimento também, exatamente, né? E para entrar em contato com o conselho? Então, o conselho do centro, né? O telefone do conselho do centro, que fica 24 horas ligado, né? É 98909-1445. Mas a gente tem sites na internet que dão todos os telefones de todos os conselhos tutelares de cada área, né? Da divisão dos conselhos tutelares. Para as pessoas procurarem o conselho tutelar mais próximo. Tem as áreas, os endereços. Ok. Né? Doutora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre a devolução dessas crianças, que é uma coisa importantíssima e muito triste. Triste e traumática, porque essas crianças e adolescentes que sofrem essa devolução ou entrega, elas passam a não acreditar numa relação futura e muitas vezes sabotam uma nova tentativa de adoção porque elas querem rejeitar a pessoa antes que a pessoa as rejeite, né? Eu já tive caso de devolução de irmãos e aí a menina ela se arranhava toda, ela se machucava porque ela entendia que a culpa era dela. Então, assim, uma questão muito difícil. Daí a importância, como o doutor vereador disse, do processo de habilitação. O processo de habilitação ele vai servir exatamente para a pessoa ouvir todas essas palestras que foram ditas aqui, etc. Entender que não está indo ao supermercado comprar um produto pronto, né, que se não for perfeitinho do jeito que pensou, né? E saber que é uma criança, um adolescente que tem suas demandas e desse processo de habilitação extrai-se a verdadeira vontade de ser pai e ser mãe. Quem tem realmente vontade de ser pai e ser mãe, aconteça o que acontecer, vai estar com seu filho, não vai para a porta do juiz de infância. E hoje, quais os principais motivos dessas devoluções que a gente podia citar? Sim, demandas que acontecem com a criança. Nós, né, uma vez, uma pessoa conversando com uma colega que é juíza de infância, falou, poxa, eu estou numa situação que eu adotei lá, o menino adolescente, agora ele não está querendo estudar, não quer tomar banho, está matando aula, etc. E estava pensando em devolver, e essa colega falou, então eu vou devolver a minha filha também, que ela tem a mesma idade, está fazendo as mesmas coisas, né? Então, assim, essa falta de preparo de lidar com questões naturais de qualquer criança e adolescente e algumas outras questões podem haver porque essa criança só foi acolhida e foi destituída porque sofreu alguma violação grave de direitos. Então, mas quem é pai e quem é mãe de verdade enfrenta os problemas, não se livra deles simplesmente. Com certeza, é aquela questão, filho é para sempre. Maria José, vou pedir as considerações finais, começando por você, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, por favor. Primeiro, agradecer por estar aqui, obrigada pelo convite, né? E como eu falei, a gente precisa cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Os nossos adolescentes hoje que violam, é bom a gente frisar isso, né? Os nossos adolescentes que hoje estão violando a lei é porque eles foram violados um dia. E se a gente não
tomar conta deles, não cuidar dessas crianças violadas, a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter mais e mais adolescentes e mais adultos violando, né? Obrigada, Tereza, por favor. Também obrigada por estar aqui. Que nós, os grupos, né, principal o Quintal da Casa de Ana, a gente briga por uma adoção legal, segura, para sempre, sem devolução. Essa é a nossa preocupação. Nas nossas reuniões, tudo isso é debatido. E a gente sempre pede aos pais que não deixem de participar, mesmo depois da adoção, de eventos, né, de palestras, porque isso solidifica a união. Isso favorece a uma criança. Então, obrigada. Obrigada. Doutor, por favor, a sua fala. E lembrando que temos 2 campanhas, né? O ideal é o real e entregar é proteger. Entregar é proteger, que é para a mãe entregar de forma legal para a vara da infância e a criança vai então para as pessoas habilitadas à adoção. A minha mensagem final no sentido que todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, têm que cumprir a Constituição, onde a criança e o adolescente são prioridade absoluta, mas isso não pode ser uma letra fria da Constituição, isso tem que ser de verdade. Porque quando nós falamos de uma república para quem completou 18 anos, quando nós falamos da criação de novos conselhos tutelares, há um déficit de pelo menos 40 conselhos tutelares no município do Rio de Janeiro, nós não estamos falando de dinheiro exorbitante. Nós estamos falando de um investimento necessário, que eu tenho certeza que se houver um investimento devido na área da infância e juventude, em 15 anos esse país muda completamente. Ok, obrigado. Vereador, por favor. Agradecer sempre o espaço, é sempre bom estar aqui fazendo esse debate, agradecer de aprendizado sempre. Concordo exatamente com você que essas crianças que estão aí, elas são realmente um futuro da nação e que a gente precisa estar sempre. E falar que para ser pai é só assim, ter a vontade e entender que quando você adota um ser humano, ele tem uma história e você precisa lidar com aquela história, mesmo que você às vezes tenha dificuldades, mas filho é para toda a vida. Então não é como você vai num shopping e encontra alguma coisa que vai estar ali. Filho não é para ser perfeito, não é para colocar numa estante que é para perfeição. Filho é para ser filho, filho é para ser amado incondicionalmente, para ser cuidado, para ser parceiro, para estar construindo uma família. Filho é isso, para quem quiser estar aí pensando em adoção, acho que esses são os passos que você primeiro tem que estar com a certeza na cabeça de que é uma expansão da família e um amor incondicional. Com certeza, muito amor sempre para todas as crianças e adolescentes, né? Eu agradeço muitíssimo aqui a presença de vocês, que é sempre importante a gente reforçar e compartilhar essas informações. Muito obrigada. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau!